Pessoal, vamos entender um pouquinho, né? Estamos aqui trabalhar um pouquinho sobre áreas de figuras planas, ok? Nós temos aqui o quadrado, o retângulo, o paralelogramo e o triângulo. Vamos ver essas quatro, depois vamos ver essas quatro iniciais, né? Depois vamos ver as outras, né? Áreas de figuras planas, tá? Nós estamos aqui com quatro figuras iniciais. Vamos iniciar com quadrado, né? O quadrado, nesse caso, né, os quatro lados são iguais e quatro ângulos medindo 90 graus, ok? Essa é a figura de um quadrado. É um quadrilátero, quatro lados iguais, quadrilátero, né? Quatro lados, né? E quatro ângulos medindo 90 graus, tá? O lado de quadrado pode ser qualquer medida, mas se der a medida de um lado e todos os lados são iguais, ok? Eu vou colocar L para representar o lado do quadrado, né? Quando eu multiplico, no caso o quadrado é calculado com base vezes altura, lado vezes lado. Aí vem lado, que é L, vezes lado, que é L. L vezes L. Então a área de um quadrado, L vezes L, dá L ao quadrado. Essa é a fórmula da área de um quadrado. Por exemplo, vamos supor que esse quadrado tenha lado igual a 8 centímetros. Então, os dois lados, nesse caso, é 8. Aliás, os quatro lados é 8. Só vai ser preciso, né? A base e a altura. Não é isso? Então, vamos lá. A área de um quadrado será o quê? Ou você utiliza essa fórmula desse jeito, ou utiliza essa fórmula desse jeito. Vou utilizar desse jeito, normal. Então, a área de um quadrado é base, que é, nesse caso, 8, né? Lado, que é o 8, vezes lado, que é o 8, né? Então, lado vezes lado, 8 vezes 8, né? A área é igual a 64. Como a unidade aqui é centímetro, SM, então, nesse caso, unidade de área é centímetro ao quadrado. Ok? Então, repetindo novamente, a área de um quadrado é lado vezes lado. 8, nesse caso é o lado, vezes 8. Ou você colocaria 8 elevado ao quadrado, que é 64, né? Daria a mesma coisa, tá? Então, você vai multiplicar área de um quadrado, você vai multiplicar lado vezes lado. 8 vezes 8, 64. A unidade é a unidade elevada ao quadrado. Beleza. Retângulo. Retângulo, para ser retângulo tem que ser um quadrilátero, né? Possui, nesse caso, quatro ângulos retos. Retângulo de ângulo reto. Então, nesse caso, vai ter quatro ângulos retos medindo 90 graus. Ok? Então, todo quadrilátero que possui quatro ângulos medindo 90 graus é um retângulo. Ops, mas nesse caso, o quadrado é um retângulo porque o quadrado tem quatro ângulos retos. Sim, o quadrado é um retângulo porque para ser retângulo só precisa ter quatro ângulos retos. Só que nesse caso, esse quadrado é um retângulo que recebe, nesse caso, esse nome de quadrado por possuir os lados iguais. Ok? O retângulo em si não possui os lados, nesse caso aqui, né? Especificamente, né? Os lados são diferentes, mas para ser retângulo, só lados iguais. Okay? Aliás, perdão, só ângulos iguais, tá certo? Então, quadrado, além de ser retângulo, nesse caso, o diferencial é que ele possui os lados iguais, por isso que ele separou-se como quadrado, tá? E o retângulo não necessariamente possui áreas iguais. Pode possuir lados iguais, mas não necessariamente, ok? Mas o estilo do cálculo é o mesmo, tá certo? Essa parte eu vou chamar de A, e essa parte aqui, a base, eu vou chamar de A, e a altura eu vou chamar de B para caracterizar uma fórmula, ok? Então a área de um retângulo é calculada como base, que eu chamei de A, vezes a altura, que eu chamei de B, ok? Mas vamos supor que não tem nesse A, nesse B, você já sabe que é base vezes a altura, é retângulo. Então vamos supor que esse A seja 8, e esse B seja 6, por exemplo. Vamos supor que não tivesse nem esse A nem esse B. Aqui fosse 8 e aqui 6. Tranquilo. A área certa de um retângulo é base vezes altura, ou seja, comprimento vezes largura. Beleza? Então base 8. A vezes a altura 6. Né? Eu vou colocar uma unidade, metros. Eu vou colocar metros aqui como unidade de medida. Então, nesse caso, minha área, 8 vezes 6. 48, como a unidade nesse caso aqui é metro, então aqui vai ser metro quadrado. Então a unidade de área é a unidade elevada a 2. Então repetindo novamente,
Para calcular um retângulo, você vai multiplicar a medida que tiver na base vezes a medida que tiver na altura. Só multiplicar base vezes a altura, 40, no caso, deu o resultado, acabou. Então a área do retângulo é calculada dessa forma, né? A área do retângulo é calculada por essa forma. Então, base vezes a altura. Só pegar o valor que tiver aqui, multiplicar pelo que tiver aqui e colocar o resultado, acabou. Beleza? Vamos agora para paralelogramo. Vamos lá. No caso do retângulo, possui 4 ângulos retos, medindo 90 graus. No caso do paralelogramo, ele possui 2 ângulos agudos, ok? E 2 ângulos, nesse caso, obtusos, que nesse caso os ângulos agudos medem menos 90 graus e os obtusos, nesse caso, mais 90 graus, ok? Então esses 2 ângulos aqui medem menos de 90 graus e esses 2 aqui mais de 90 graus. A questão do paralelogramo, nesse caso do paralelogramo, a diferença também, né, é com relação ao seguinte, que no retângulo o lado é a altura, ok? Nesse caso do paralelogramo, o lado não é a altura. A altura do paralelogramo é essa daqui, ó, no caso a largura, né? Que eu vou simbolizar por H e a base vou simbolizar por A, só para diferenciar das outras figuras, ok? A área de um paralelogramo é calculada com uma base, que no caso é o A, vezes a altura, que foi simbolizado por H. É essa a forma do paralelogramo. Uma coisa que eu tenho que tomar cuidado com o paralelogramo é que aqui forma um triângulo retângulo. Aí, normalmente, tipo assim, dá a medida dessa parte aqui, ó, dá a medida dessa parte e pede para você encontrar essa parte aqui. Então, se eu tenho 2 lados de um triângulo retângulo e tenho que encontrar o terceiro lado, teorema de Pitágoras. Às vezes dá um ângulo aqui de agudo. Se der um ângulo em um lado para você encontrar o outro lado, relações trigonométricas em triângulo retângulo. Por isso tem que saber muito, principalmente conteúdo de 9º ano, tal, 1º ano e assim vai. Então, nesse caso, vamos supor que a base é 8 e a altura, vamos supor que seja 4. Só um exemplo, tá? 4, vamos supor que aqui seja centímetros e aqui 4 centímetros, ok? Então, a área de um paralelogramo, a área é calculada como base. Quem é a base? Ó, 8. Vezes a altura. Quem é a altura? Ó, 4. Então, nesse caso, a área do paralelogramo, 8 vezes 4, 32. Como aqui a unidade é centímetro, fica centímetro ao quadrado. Beleza? Então, repetindo, a área de um paralelogramo, base, né, vezes a altura. Acabou. Triângulo. Como é que eu calculo a área de um triângulo? A área de um triângulo é calculada como base. Sim, vamos lá. Primeira coisa que eu tenho que entender. Vocês estão vendo o paralelogramo? Aqui. Vou desenhar essa figura do paralelogramo aqui novamente. Olha só. Pegar a figurazinha do paralelogramo e vou desenhar ela aqui. Ok? Tá aí a figura do paralelogramo. O detalhe é o seguinte, ó. Presta atenção. Aqui é a base, A, né? E aqui é a altura H. Como é que eu calculo a área de um paralelogramo? Base vezes altura. Ó, então a área de um paralelogramo é calculado como base vezes altura. Ok? Agora vamos supor que eu pego esse paralelogramo e divido por meio, no meio. Se eu dividir um paralelogramo no meio, vai ter 2 pedaços de áreas iguais. Ok? Então, quando eu pego um paralelogramo que divido no meio, então eu vou ter 2 triângulos. Ok? Quando eu divido no meio, que elimino a metade, aí fica a figura do triângulo. Então, repetindo novamente, ó, tá aqui o paralelograma. Tá aqui o paralelograma. Quando eu divido no meio, fica a metade, fica a área de um triângulo. Então, quando eu divido no meio, não é a mesma coisa de dividir por 2? É isso? Olha, dividir no meio, dividir por 2. Quando eu divido no meio, então fica, nesse caso, ó, um triângulo. Então, a área de um triângulo qualquer é calculada como base vezes a altura dividido por 2. Por que dividido por 2? Porque a área do triângulo é a metade da área do paralelogramo. Beleza? Então, nesse caso, pagando aqui, a área de um triângulo, né? Aqui eu vou chamar de H, aqui eu vou chamar de A. A área de um paralelogramo é base vezes a altura, perdão, de um triângulo,
dividido por 2. Esse é o que nós chamamos de triângulo qualquer. Base, que é A, vezes a altura, que é H, dividido por 2. Vamos supor que a base seja 6, a altura seja 5. Por exemplo, essa distância aqui seja 5 e essa seja 6. É evidente que não vai vir A e H. Você já sabe, se tiver a altura aqui, é H. Já sabe se tiver essa parte, então é A. Ok? Então vamos lá. A área de um paralelogramo é calculada com base, que é o 6, vezes a altura, que é o 5, dividido por 2. Então a área é igual, né? Vamos supor que a unidade seja centímetros aqui. Então, você vê isso em 30 dividido por 2, 15. Se a unidade for centímetro, então a área vai ser centímetros ao quadrado. Então está aí a unidade de área. Então nós chegamos aqui ao fim, né, dessas 4 figuras planas, né? Então temos a fórmula do quadrado, base vezes altura, retângulo, base vezes altura, paralelogramo, base vezes altura normal, triângulo, base vezes altura dividido por 2. Beleza? Vamos para a próxima, as próximas figuras planas, tá certo? Dando continuidade, no caso das áreas de figuras planas, né, nós temos aqui o trapézio, o círculo, losango, hexágono, né? No caso do trapézio, se nós observássemos, o trapézio é a junção, nesse caso, de 2 triângulos. Ó. Se eu dividir no meio, o trapézio é a junção de 2 triângulos. Nesse caso, esses 2 triângulos vai ter aqui, ó, a primeira altura, nesse caso, a primeira altura, a segunda altura, né? Vai ter, no caso, um triângulo, nesse caso, menor, um triângulo maior. Resumindo, se eu dividir para lá, aqui em cima, vai ter uma base menor, que eu vou chamar de D maiúsculo. Se eu pegar e dividir no meio, aqui vai ter um triângulo. Esse triângulo é menor, então vai ter uma base menor, tá? Se eu pegar esse triângulo aqui embaixo, né, vai ser um triângulo onde esse triângulo tem uma base maior do que essa, ok? Então aqui é uma base maior, né? E aqui nós vamos ter uma altura, que nós simbolizamos por H. Essa altura aqui é a mesma para esse triângulo menor e para esse triângulo maior a altura é a mesma, tá? Aí lembre-se, essa é a base do triângulo maior, essa é a base do triângulo menor dentro desse trapézio. Quando eu for calcular a área desse trapézio e desse, calcular a área dos dois trapézios, calcular a área desse triângulo e desse triângulo, quando eu somar a área desses 3 triângulos e juntar, eu vou chegar a essa fórmula que eu vou colocar para vocês. Ó, nesse caso, a área de um trapézio é dada por essa forma. Ó, base menor mais base maior vezes a altura dividido por 2. Em uma outra oportunidade demonstrarei aqui como se chega bem direitinho a essa fórmula, né? Então nesse caso, ó, a base que é do triângulo menor, a base que é do triângulo maior vezes a altura dividido por 2. Quando eu juntar, aí eu chego a essa fórmula. Essa fórmula aqui é a área, é como se calcular a área de um trapézio. Resumindo, você precisa da medida das duas bases e da altura para calcular a área de um trapézio, beleza? Lembre-se que é importante ter esse parênteses, porque você tem que somar aqui, eliminar o parênteses para resolver a multiplicação, beleza? Se não colocar esse parênteses, você vai errar na operação, beleza? Vamos lá. Vamos supor que a base maior seja 10. Vamos supor que a base menor seja 6, tá? Vamos colocar a unidade centímetros. E vamos supor que a altura seja 8 centímetros. Então, vamos calcular a área do trapézio com essas dimensões. Base menor, base maior e a altura. Precisamos disso daí, beleza? Então, vamos lá. A área de um trapézio é calculado com, abro parênteses, base menor. Quem é a base menor? Ó, 6. Então, coloca aqui a base menor aqui, ó. Mais, base maior. Quem é a base maior? Ó, 10. Né? Vezes, ó, abro parênteses, fecho parênteses, né? Vezes a altura. Quem é o H? Ó, 8. Então, vezes 8. Isso tudo dividido por 2. Vamos lá. A área de um trapézio, né? 6 mais 10, 16, vezes 8 dividido por 2.
Então a área, nesse caso desse trapézio, é igual. Ó, eu posso multiplicar 16 vezes 8, dar um resultado, o resultado eu divido por 2. Ou eu posso fazer o seguinte, ó, 8 dividido por 2, 4. 4 vezes 16, 16, 16, 32, 32 com 32, 64. Então, no caso, 16 vezes 8 dá um resultado, no caso 128, né? 128 dividido por 2 dá 64. Como a unidade é centímetro aqui, né? Então a área vai ser centímetros quadrados. Então a área é igual, ó, a área é igual a 64 centímetros quadrados. Então, somei, depois multipliquei e dividi, ok? Porque eu resolvo primeiro os parênteses, pela ordem matemática. Vamos lá. Círculo. O círculo, nesse caso, é a parte de dentro. Entenda, ó. Quando eu estou trabalhando circunferência, é o contorno. 2 vezes π vezes raio. Então, circunferência é o contorno. 2 vezes π vezes raio. Quando eu quero calcular o comprimento, ó, se vier referência ao contorno, nesse caso a circunferência. 2 vezes π vezes o raio. Se for a parte de dentro, então é círculo e eu estou procurando área. Se for a parte de fora, é comprimento e eu estou procurando perímetro. Beleza? Mas como é a parte de dentro, é a área do círculo. Beleza? Nesse caso, a área do círculo tem um raio. Tá certo? Aqui é o nosso R, que simboliza raio. A área de um círculo é calculada pela fórmula π vezes o raio ao quadrado. Onde esse π é 3,14 aproximadamente. Só que tem questões que dá π igual a 3, tem questões que dá π igual a 3,1 e tem questões que dá π igual a 3,14. Lembrando-se que π é um valor infinito, 3,14, 15 e assim infinitamente. Ok? Vamos lá. Então, nesse caso, vamos supor que dê a medida de um raio aqui igual a 8 centímetros. Detalhe. Diâmetro é a distância de uma ponta a outra da circunferência passando pelo centro. Então, normalmente o diâmetro é o dobro do raio. Tipo, se o raio é 8, então o diâmetro é o dobro, 16. E vice-versa, se o diâmetro é 16, o raio é a metade, é 8. Beleza? Então vamos lá. A área de um círculo é calculada π, eu não vou substituir nada por enquanto, vezes o raio ao quadrado. Quem é o raio? 8. Então 8 ao quadrado. Então a área é igual. Quanto é 8 ao quadrado? Expoente indica quantas vezes você repete a base multiplicando por ela mesma. Expoente é 2, pega a base e multiplica por ele mesmo, repetindo 8 duas vezes. Né? Então, 8 vezes 8, né? Vezes π, né? Coloca no π. Então a área é igual, 8 ao quadrado, que é 8 vezes 8, é igual a 64 π, e a unidade é centímetros ao quadrado, ok? Porque é a unidade de área. Tá certo? Vamos lá. Se você está procurando a resposta, e a resposta está na forma decimal, então significa que você pega o 64 e multiplica pelo valor de π. Que é o valor de π? Se não for dado no problema, é 3,14. Então, 64 vezes 3,14 vai dar um valor lá. Se a questão disser que π é 3,1, você pega 64 e multiplica por 3,1. Se a questão disser que π é 3, então você pega 64 e multiplica por 3. Mas está aí a resposta, como se calcular de um círculo. E nesse caso, a nossa formulazinha aqui é essa aqui, da área de um círculo. Beleza? Losango. Vamos trabalhar com a área do losango, ok? O losango vai ter uma diagonal, a outra diagonal. Uma das diagonais, que é essa distância, daqui até aqui, ó. Essa diagonal, que na teoria muito se chama de diagonal maior, se for maior, né? Essa diagonal, né? É diagonal menor, ok? Se for menor, né? Se não for igual, então fica do mesmo jeito, não tem problema não. A área de um losango é calculada como? Nesse caso, diagonal menor vezes diagonal maior dividido por 2. Essa é a fórmula de um losango, ok? Vamos supor que a diagonal maior seja 8 e a diagonal menor seja 7, por exemplo, tá? Então, 7, vamos colocar a unidade, né? Vamos supor que fosse metros, né? Sei lá, um pequeno terreno, alguma coisa, um pequeno espaço, não sei. Então a área é igual, diagonal menor, 8, vezes diagonal maior, perdão, contrário, né?
contrário. Só um minutinho. Diagonal menor, né? 7. Vezes diagonal maior, 8. E isso tudo dividido por 2. Eu posso multiplicar 7 vezes 8 dá 56 e dividir por 2 os 56, ok? Que dá no caso 28. Ou eu posso dividir 8 por 2, 4. 4 vezes 7, 28. Fica um pouquinho mais fácil. Né? Então 28, como a unidade é metros, então aqui vai ser metros quadrados, que é a unidade de área, a unidade elevada a 2. Está aí como se calcula a área de um losango. Quero que vocês observem no caso do losango, que aqui nesse caso, ó, se você dividir bem direitinho, aqui vai formar 4 triângulos. Então, nesse caso, se você dividir direitinho aqui, ó, vai formar 4 triângulos retângulos. Isso aqui é um triângulo retângulo, isso aqui é um triângulo retângulo, cada um triângulo retângulo. Aí, às vezes, dá a medida desse lado, ok? E dá a medida desse, e você tem como achar essa parte para encontrar a diagonal menor. Em outra oportunidade, eu faço uma abordagem. Quero apenas expandificar, no caso, colocar aqui a área dessas figuras, ok? E um exemplozinho só para a gente entender. Vamos lá. Hexágono, tá? Nós temos o hexágono e temos o hexágono regular. No caso aqui, na teoria, né, colocamos o hexágono regular, ok? Hexágono regular, ok? Então aqui nós estamos trabalhando com hexágono regular, ok? Regular os lados iguais. Se ela é hexágono regular, vou dividir aqui, ó, esse hexágono, vou dividir ele em várias partes. Se ele for regular, aqui vai formar 6 triângulos equiláteros, ok? Então é o seguinte, para calcular a área de um triângulo equilátero, ó, a área de um triângulozinho, o triângulo equilátero, só explicando para vocês, é um triângulo com os 3 lados iguais do triângulo equilátero. Então a fórmula para se calcular a área de um triângulo equilátero é L ao quadrado vezes raiz de 3 dividido por 4. Ó, essa é a fórmula para se calcular a área de um triângulo equilátero. Triângulo equilátero é um triângulo com os 3 lados iguais. Ok? Então, repetindo novamente, essa é a fórmula para calcular de um triângulo equilátero. Vamos lá. No caso do... Eu vou colocar aqui do lado, só um minutinho. Então, tá aqui o triângulo equilátero. E a fórmula para calcular de um triângulo equilátero é essa daqui, ó. L ao quadrado vezes raiz de 3 dividido por 4. Ó, essa é para calcular de um triângulo equilátero. No caso do hexágono, quando nós dividimos o hexágono, vai formar 6 triângulos equiláteros. Então, para calcular de um triângulo equilátero, a forma é essa, de um triângulo com os lados iguais. Do hexágono, a área do hexágono é calculada como 6 vezes a área de um triângulo equilátero, ou seja, 6 vezes L ao quadrado, vezes raiz de 3, dividido por 4. Porque quando eu simplifico esse 6 e esse 4, dividindo por 2, 6 e 4 é divisível por 2, então essa área fica reduzida, ó, 6 dividido por 2, ó, 3, L ao quadrado, vezes raiz de 3, dividido, ó, 4 dividido por 2, 2 dividido por 2. Essa daqui, ó, essa que eu acabei aqui de contornar, né? Essa daqui é a fórmula para se calcular a área de um hexágono regular. Ok? Hexágono regular significa que todos os lados aqui são iguais. E aqui todos os triângulos aqui são iguais e são triângulos equiláteros. Então, repetindo, a área de calcular um triângulo equilátero, que é triângulo com lados iguais, é esse. Como nesse caso o hexágono são 6 triângulos equiláteros, aí nesse caso eu multiplico 1 por 6. Então, nesse caso, quando simplificar, essa daqui é a forma de calcular a área de um hexágono. Okay? Vamos supor que esse hexágono, vamos colocar L, 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 L. Então, vamos supor que esse L seja 6. Então, nós colocaríamos 6 ao quadrado, 36. 36 vezes 6, só colocar aqui, 36 vezes 3, né? Três vezes 6 vezes 8 dá 1, 3 vezes 9 vezes 1, 10, 108, né? Então vamos lá.
a 108. Se eu pegasse esse 6, colocava esse 6 aqui, ó, 6 ao quadrado, 36. 36 vezes 3, 108. 108 dividido por 2, 54. Então, minha resposta seria 54 raiz de 3, se eu fosse pegar esse 6 e substituir no lugar de E, ok? Então, tá aqui as áreas, como é que se calcula de um trapézio, círculo, losango e hexágono regular. No caso, as fórmulas, ok? Então, nesse caso, né, chegamos ao fim de como trabalhar com as áreas dessas figuras planas. Peguei algumas figuras planas principais, para a gente já ter uma noção melhor para responder a atividade, beleza? Bom, pessoal, estamos aqui com mais uma questão, descritor 12, resolver problema envolvendo cálculo de área de figuras planas. E essa questão diz o seguinte: Juliana comprou um copo molhado sobre a mesa. Ela colocou um copo molhado sobre a mesa e nele ficou a marca da base circular. Então essa pessoa pegou um copo e pegou esse copo e colocou sobre a mesa. Então aí a base desse copo ficou aqui sobre a mesa. A área marcada, né? A área marcada é igual a 16π, ok? O diâmetro da base desse copo então na verdade pediu o diâmetro. Lembre-se que o diâmetro é 2 vezes o raio, né? Então tá aí como é que funciona a parte do diâmetro. Então vamos lá. Então o que é que acontece? Como pedir o diâmetro, eu tenho que ter o raio. Para o raio eu vou utilizar isso aqui. Então o que é que acontece nesse estilo de problema? Nesse estilo de problema, dá o valor da área e pede alguma coisa que envolve a área, ok? Então se está dizendo que a área é 16π, como é que se calcula a área de um círculo? Né? Π vezes o raio ao quadrado. Então, se está dizendo que a área é igual a 16π, então você pega a fórmula da área e iguala a 16π. Então, esse valor que está multiplicando, você passa dividindo. Então, r ao quadrado é igual a 16π. Esse π que está multiplicando passa dividindo, aí você elimina π com π. Ok? Então, r ao quadrado é igual a 16. R é igual, raiz 4 está elevado ao quadrado, jogo para o outro lado em formato de radical. R é igual a 4. Então, o que é que acontece? O diâmetro é o dobro do raio. Então, 2 vezes o raio, que é 4. Então, o diâmetro é 8. E nesse caso, diâmetro 8, a alternativa, letra B. Então, nessa questão aqui, diz que a área é 16, peguei a fórmula da área igual a 16π, resolvi e encontrei R. Aí sim tem como achar o diâmetro sabendo da medida do raio, ok? Obrigado. Bem, pessoal, estamos aqui com a questão descritor 12, resolver problema envolvendo cálculo de área de figuras planas. E essa questão diz o seguinte: o desenho abaixo, né? É formado por 2 círculos concêntricos. Qual é a medida da parte colorida, ou seja, essa parte de cinza indicada na figura? Isso daqui, na verdade, é uma coroa circular. Existe a formulazinha prontinha da coroa circular, só que dá para se entender como fazer uma dedução de como se calcular a área. Entendo que isso aqui são 2 círculos, ó, o círculo maior e o círculo menor. O que é que acontece? Está pedindo essa parte. Eu quero que vocês entendam, quando eu utilizar o raio 5 e calcular a área, eu vou ter que calcular da área de todo o círculo. Como está pedindo essa parte, entenda o seguinte: quando eu calcular a área do círculo todo e depois calcular essa área desse círculo em branco e subtrair todo menos a parte em branco, eu acho essa parte pintada. Então o que é que eu vou fazer? É como se eu pegasse essa parte aqui, cortasse e tirasse ela, essa parte branca. Então, vou calcular a área do círculo todo, depois vou calcular esse círculo em branco, e depois do todo eu retiro essa parte, ou seja, subtrai essa área. Aí eu acho a área da figura pintada, que é a figura colorida, ok? Então, o que é que acontece? Para calcular a área da figura toda, né? Então, nesse caso, vai ser o círculo maior, né? Então vai ser mais ou menos essa distância aqui, ó, círculo maior, tá?
mais ou menos essa distância, então vou fazer esse mesmo percurso aqui, calculando a área. Então vamos lá, fazendo o desenho aqui, o desenho de como se calcula a área, né? Então vamos lá. Então essa aqui na teoria seria o círculo, ó, o círculo maior, ok? Então seria o círculo maior, ok? Que seria justamente esse daqui, ó, círculo maior. E vamos calcular depois a área do círculo menor. Ó, o círculo menor vai ter essa abertura aqui, ó, tá vendo? Então a área do círculo menor, vou fazer esse esquema, o mesmo esquema aqui, ó, o mesmo esquemazinho aqui, ó, calculando, né, a área do círculozinho menor. Tô vendo o mesmo esquema aqui. Então, vamos lá. Então tá aí. Então é mais ou menos esse esquema aqui, ó. O todo seria esse círculo maior, né? Aqui o centro. E o raio do círculo maior seria esse 5, ó. Tá vendo? 5 centímetros. Já do círculo menor, a distância era daqui e daqui. Esse aqui é o círculo menor, né? Então vamos aqui colocar. Esse aqui é o raio do círculo menor, que é essa parte aqui de dentro. Isso aqui, lembrando que é o todo. Vamos lá. Se daqui até aqui é 2, então esse raio vai ser quanto? Se o todo é 5 e essa parte é 2, falta quanto para completar 5? 3. Então essa parte aqui é 3, ok? Então eu quero que vocês observem. Vou calcular a área do círculo maior, que é o todo. Vamos lá. A área vai ser igual a π vezes o raio ao quadrado. A área é igual a π vezes o raio. Quem é o raio 5? Ó? 5 ao quadrado. Lembre-se que 5 ao quadrado é 25. Então 25 π. Essa aqui é a área do círculo maior. Perceba que tem a alternativa 25π, mas não é ela a alternativa correta, ok? Vamos lá, a área do círculo menor, que é essa parte de branco. Então vamos lá, π, mesma formulazinha, que também se trata de círculo, só que o raio é menor. Vamos lá, π vezes o raio menor agora é 3 ao quadrado, 3 ao quadrado, 9. Então, resultado 9π. Então, o que é que acontece? O 25π é o todo. O 9π é esse círculo menor, ou seja, a parte de branca, né? Como que é a área da parte colorida? Eu pego o todo. Então, a área da parte colorida, então eu pego o todo, que é 25π. Esse todo eu subtraio da parte branca, que a área se deu 9π, né? 25 menos 9, então vai dar 16π. Então vai funcionar dessa forma, né? É dessa formazinha, ok? Então vai funcionar assim, ó. Vamos lá. 25π é a área toda, né? Ou seja, o círculo todo. 9π é a parte branca. E 16π é justamente a parte pintada. Então calculei o todo, subtraí da parte branca, aí ficou justamente a parte pintada, que no caso é o 16π, ok? Obrigado. Dúvidas? Mandem. Pessoal, estamos aqui com uma questãozinha, descritor 12, resolver problema envolvendo cálculo de áreas de figuras planas. Essa questão, nós temos que entender primeiro o formato do desenho, que aqui vai envolver duas figuras planas, né? Diz o seguinte, ó. O desenho abaixo representa a vista superior de um palco montado para um show na praia. A forma desse palco é composta por um trapézio, então quer dizer que essa figura é um trapézio. Já tenho que entender, para calcular a área de um trapézio, base menor mais base maior, vezes altura, dividido por 2. Essa é a área da parte de um trapézio. Trapézio, e no caso um trapézio, e no caso um semicírculo justaposto. Então semicírculo, metade de um círculo. Então para semi-metade. Lembre-se que para calcular a área de um círculo, a fórmula é π vezes o raio ao quadrado. Como nesse caso isso é a metade de um círculo, dividido por 2. Ok?
Aí diz o seguinte, ó. A medida da área, né, destinada a esse palco em metros quadrados é igual a uma dessas alternativas. Então realmente está pedindo a área do palco, ou seja, de toda a parte, ou seja, da soma da área de um trapézio, que a fórmula é essa, e de um semicírculo. Lembre-se que semicírculo é metade de um círculo. Quero que vocês entendam que se fosse o círculo completo, não tinha esse 2. Como é a metade de um círculo, por isso que o resultado eu divido por 2. Então, só é calcular a área do círculo, metade do círculo, a área do trapézio e somar. Pronto, aí já acha a resposta. Então, vamos lá, né? A área do círculo é π, né, vezes o raio ao quadrado. Agora, entenda que essa distância toda, esse 6 é o diâmetro. O raio, na verdade, é a metade do diâmetro. Então, o raio seria essa partezinha aqui, que é 3, a metade do 6, ok? Então, π vezes o raio ao quadrado, que é o 3. Uma coisa que eu tenho que entender é que o valor de π eu tenho que substituir porque está no problema. Então, vamos lá. π, que é 3,14, vezes o raio, que é 3 ao quadrado. E o resultado eu vou dividir por 2, porque nesse caso é a metade, né? Então, vamos fazer o cálculozinho aqui, né? 3 ao quadrado, 9, né? Então, 3,14 vezes 9, e o resultado eu vou dividir por 2. Então, vou multiplicar 9 vezes esse valor, o resultado dividido por 2, ok? Então, vamos fazer um cálculozinho aqui, né? 9 vezes 3,14, vamos lá. 9 vezes 4, 9 vezes 4, 36, vai 3. 9 vezes 9, 3, 12, vai 1. 9 vezes 3, 27 e 1, 28. Então, duas casas decimais, duas casas decimais. Então, nesse caso, 9 vezes 3,14 dá 28,26 e o resultado vou dividir por 2. Então, pegando esse valor e dividindo por 2, lembre-se que para dividir números, né, os dois números que vão ser divididos tem que ter o mesmo número de casas decimais. Por exemplo, aqui tem duas casas decimais e aqui tem nenhuma. Então, vou fazer o quê? Colocar a vírgula e 2 zeros e criar duas casas decimais. Depois, ó, elimina a vírgula. Agora eu tenho 2.826 dividido por 200. Agora vamos lá. 282 por 200 dá 2. No caso dá 1, que diga, né? 1 vezes 200, 200 para 282, 82, baixo 6, né? 826 dividido por 200 dá 4. 4 vezes 200, 800 para 826, 26. Tá, vírgula e 0. 260 dividido por 200 dá 1. 1 vezes 200, 200 para 260, 60. A vírgula da direita é colocar um 0. E 200, 600 dividido por 200 dá 3. 3 vezes 200, 600 para 600, nada. Então quer dizer o que com isso? Que a área vai ser igual a 14,13. Então 14,13, essa é a área dessa partezinha que é a metade de um círculo. Então calculei a área de um círculo, que deu isso daqui, resultado deu isso aqui, né, a área do círculo, resultado dividido por 2, porque é a metade de um círculo, ok? Lembre-se que isso aqui já seria a resposta se fosse o círculo completo. Vamos lá, agora para a área do trapézio. A área do trapézio, né, lembre-se que isso aqui é base menor, base maior e altura, porque na verdade eu vejo o trapézio dessa forma, ó, base maior, base menor, altura, 8, base maior, 3 não, a base menor é o todo, que é 6, então vamos lá novamente, ó, base maior, 8, base menor, que é o todo, 6, e a altura, 3, então vamos jogar na fórmula, né, vamos lá, base menor é esse todo aqui, que é o 6, mais aqui, ó, base maior, que é o 8, vezes a altura, porque pensamos dessa forma, ok? Vezes a altura, 8, e o resultado dividido por 2. Agora vamos lá, a área é igual, né? 6 e 8, 14, vezes 8, dividido por 2. A área é igual, eu posso fazer o seguinte, ó, 14 dividido por 2, 7. 7 vezes 8, 56. Então, nesse caso, nós temos a área do semicírculo, a área do trapézio. Agora, para encontrar a área da figura toda, você somar 56 mais 14,13. Então, vamos lá. 56 mais 14,13, você somar 3, né?
10 vai 1, 7. Então, nesse caso, a área da figura toda é 70,13, ok? Então, 70,13, essa é a área da figura toda. Que gostaria que vocês entendessem que aqui não tem a alternativa correta, né? Essa figura tem um erro da alternativa. Então, na verdade, eu vou colocar uma alternativa F, 70,13. Tá aí, né? Uma alternativazinha. Então, obrigado. Dúvidas, mandem. Estamos aqui com mais uma questão, descritor 12. Nessa questão diz o seguinte: a figura a seguir representa uma circunferência com 6 centímetros de diâmetro inscrito no quadrado. Então, se no caso é 6 centímetros de diâmetro, então quer dizer que a distância daqui até aqui é 6. Então, nesse caso, essa distância toda não é 6. Quer dizer que se o diâmetro é 6, no caso, o nosso raio é 3. Uma outra questão também. Se o diâmetro é 6, então quer dizer que o lado desse quadrado também vai ser 6 e 6, ok? Então vamos lá. A medida da área achurada, da parte achurada, ou seja, da parte pintada, achurada no caso quer dizer que ela foi pintada, destacada, né? Então a área dessa figura é, considerando π 3,14, aí uma dessas alternativas. Então o que é que acontece? Nós temos que entender que a maior parte das questões que pede área pintada, né, normalmente você se calcula o todo e retira a parte que não está pintada e fica justamente a pintada. É como se eu pegasse com a tesoura, cortasse essa parte aqui, depois cortasse essa parte de dentro, então do quadrado todo, retirar essa parte para fora, ficaria somente a parte pintada. Resumindo, eu vou calcular a área toda, depois calcular a área da parte que está em branco, a figura é definida que é um círculo, depois retira e fica a área pintada. Então o objetivo é esse. Então a área toda é um quadrado de lado 6. Como é que eu calculo a área de um quadrado? 6 vezes 6, que vai dar 36, né? Para o círculo, é uma figura de raio 3, então na área do círculo ficou π vezes o raio ao quadrado. O valor de π tem que ser substituído 3,14 vezes o raio que é 3 ao quadrado. Então, nesse caso, 3,14, primeiro resolve a potência, né? 3 ao quadrado, 9. E 9 vezes 3,14. Vamos lá, 9 vezes 4, 36. 36, bota o 6, vai 3. 9 vezes 4, 9 vezes 1, 9. 9, 3, 11, né? Bota o... e vai 1, né? Bota o... 9 vezes 4, 36. Bota o 6, vai 3. 9 vezes 1, 9. E 3, que foi 12, né? Então, 12, bota o 2 e vai 1. 9 vezes 3, 27. E 1, que foi 28. Então, 28,26. Observe que 36... tem a alternativa 36, tem a alternativa 28,26. Então temos que entender que esse 36 corresponde ao todo, não é o que está sendo pedido na questão, que é a área pintada. 28,26 é a área do círculo, que não está pedindo a área do círculo, sim a área pintada, que é essas partes aqui. Então o que é que eu faço? Do todo, a área da figura pedida, né? Então, do todo, que é 36, ou seja, eu tenho que tirar essa parte branca, ou seja, eu tenho que tirar 28,26, que é a parte branca, né? Quando eu fizer isso, o resultado vai dar 7,74, a alternativa letra A. Olha aqui, se eu fosse tirar 36 menos, nesse caso, 28,26, ó, igualava aqui no caso decimais, e aí, ó, 6 para 10, 4 a 1, 2 e 1, 3 para 10, 7 a 1, 8 e 1, 9 para 16, 7 a 1, 1 e 2, 3 para 3, nada. Então, 7,74 é o que está aqui. Então, olha aí a questão, né? E a resposta, letra A, ok? Obrigado. Dúvidas? Manda aí.
Bem, pessoal, estamos aqui com mais uma questão descrito 12. Resolver problema envolvendo o cálculo de área de figuras planas. E a questão diz o seguinte: a medida da área de uma parede retangular que mede 140. Então, no caso, a parede mede aqui, ó, 140 metros quadrados. Pode ser calculado pela expressão essa daqui. Se essa expressão é a expressão utilizada para se calcular a área, no caso esse f de x é justamente a área que é 140. Então no lugar desse f de x eu tenho que substituir 140. Olha só, observa aqui, ó, a medida da área de uma parede que mede isso pode ser representado por isso daqui, ou seja, esse valor, esse f de x é 140, beleza? Em que x mais 2 representa a medida de largura dessa parede, quanto mede a largura dessa parede. Então, eu tenho que achar o valor de x para somar com 2 para encontrar a medida da largura, que vai dar uma dessas alternativas. E como é que eu faço para encontrar x? Entendendo da seguinte forma, que a área, que é 140, é dada por essa forma. Então, se x ao quadrado mais 8x mais 12 é a área, ou seja, é o valor de f de x, só fiz isso aqui, coloquei esse sinal da igualdade, isso aqui depois, ok? Só fiz uma organização. Se essa expressão corresponde à área, que é f de x, e a área é 140, então no lugar de f de x, eu vou colocar 140. Agora eu vou só resolver. Jogo isso aqui para o início com o sinal invertido, né? Então x ao quadrado mais 8x mais 12. Jogo 140 para o início com o sinal invertido e igualo a zero. Então vamos lá, x ao quadrado mais 8x, subtraindo 12 menos 140, então vamos lá. Então nesse caso 128, né? Então agora calculando, vamos calcular primeiro o delta. O delta é desenvolvido por essa forma, ó. B ao quadrado menos 4 vezes A vezes C. Então vamos lá, delta é igual B ao quadrado, ó. Quem é B, ó? 8, então fica 8 ao quadrado menos 4 vezes A. Quem é o A? O 1 está oculto aqui, vezes C. Quem é o C? Menos 128. Agora vamos lá, delta é igual 8 ao quadrado 64, menos com menos, mais 4 vezes 8, 32, bota o 2 e vai 3, 4 vezes 2, 8 e 3, 11, 11, bota o 1 e vai 1, e 4 vezes 1, 4 e 1, 5. Somando agora 512 mais 64, vai dar 576. Vamos lá. Resultado do delta 576. Agora vamos para o x. X é dado pela Bhaskara, é dado por essa fórmula. Menos b, mais ou menos a raiz de delta, dividido por 2 vezes a. Vamos lá. X é igual a menos b. Quem é b? 8. Então vai a tecnologia que eu sempre explico. Se é positivo, por causa do menos, ó, mais com menos dá menos. Então, se é positivo, vem negativo. Se é negativo, vem positivo. Vamos lá. Menos b. Quem é b? Mais 8. Aí mais com menos, menos. Então, menos 8. Mais ou menos raiz de delta. Quem é delta? 576. Raiz de 576, 24. Dividido por 2 vezes a. Quem é a? É 1. 2 vezes 1, 2. Então, já coloco direto. Então, vamos lá. Daqui nós vamos para x, linha. E x, duas linhas, ok? Então vamos lá. Menos 8 mais 24, 16. 16 dividido por 2, 8. X, duas linhas. Menos 8 menos 24 menos 32 dividido por 2 dá menos 16. O que é que acontece? Que esse valor não vale. Por quê? Porque quando eu colocar menos 16 em x e substituir menos 16 mais 2, dá menos 14. Menos 14 não pode, porque é um número negativo. E no caso, como esse x representa o lado, a largura, não existe distâncias negativas. Então, vou considerar o 8 positivo. Como nesse caso a medida é x mais 2, ó, eu encontrei 8, mas o 8 não é a alternativa correta. A largura é x mais 2. Quem é x? Ó, 8 mais 2, né? Mais 2 dá quanto?
10. Então a alternativa é a letra C, 10. Tem que ter cuidado muito grande na análise e em prestar atenção no que é que você está fazendo. Por quê? Eu achei X, né? Só que esse X não representa o que está pedindo na questão, que está pedindo largura. A largura na questão já diz, né, que nesse caso, ó, a largura pode ser calculada como x mais 2. X mais 2 representa a medida da largura, aí P é da medida da largura. Ou seja, está pedindo x mais 2. Eu encontrei x, somando com 2 encontra a largura, ok? Então tá aí, questãozinha, né, envolvendo o cálculo de área, né, de um retângulo, né? Então vamos lá, né? Qualquer dúvida vocês mandem, ok? Obrigado e até a próxima. Bem, pessoal, estamos aqui com mais uma questão descrito 3.12, resolver problema envolvendo o cálculo de área de figuras planas, ok? Nessa questão está pedindo a área dessa figura. Então vamos lá, um polígono da figura abaixo, que é essa daqui. PQ é paralelo a TS, né? PQ é paralelo a TS. Vamos lá. E TU paralelo a RS, né? TU paralelo a RS, essa parte paralela a essa. Ok. E diz o seguinte, a medida da área desse polígono em metros quadrados é. Então tá aí. Existe diversas formas de resolver esse problema. Uma das formas, entender que essa figura como está aqui, ela não está bem definida não. Porém, a partir do momento que eu cortar essa figura, eu tenho a junção de um retângulo com um trapézio. Então, eu vou dividir essa figura. Grande parte das figuras das questões de geometria vocês podem dividir, ok? Que a maior parte sai dessa forma, uma grande parte, né, dela sai dessa forma. Então, nesse caso, vou dividir aqui, ó. Então, nesse caso, ao dividir, nós temos um trapézio e um retângulo. Como é que eu calculo a área do retângulo? Base vezes a altura. Quem é a base do retângulo? 5. Quem é a altura do retângulo? Né? 3. Ok? Então, 5 vezes 3, 15. Entenda que esse 15 não é a resposta, ok? Esse 15, ó, base, que é 5, né? Vezes a altura, que nesse caso é 3, 5 vezes 3, 15. Então, nesse caso, ó, tem a alternativa 15, porém não é essa a alternativa correta. Por quê? Porque ainda nós temos para calcular o trapézio, ok? Para se calcular de um trapézio, nós vamos utilizar a fórmula, ó, base menor mais base maior vezes a altura dividido por 2. Para isso, nós temos que ter a base maior e temos, como essa distância é igual a essa, então essa distância aqui é 5, então a base maior é 5. A base menor está aqui, que é 3. A única coisa que nós temos que interpretar qual é a altura, e é interpretação pura. Por quê? Porque entenda que a distância daqui até aqui é 3 e o todo é 4. Então essa parte é quanto? 1. Exatamente. Vamos entender o porquê que essa parte aqui é 1. Porque entendam o seguinte, ó. Quero que vocês entendam aí esse processo da seguinte forma, ó. Entenda que a distância daqui até aqui é essa mesma aqui que é 3, ó. Então, daqui até aqui é 3 e daqui até aqui é 4. Então, essa partezinha é 1. Por quê? 1 mais 3 vai dar o todo que é 4. Então, quer dizer que a altura do trapézio, essa alturazinha, é justamente 1. A base menor e a base maior é esse 5. Então, nós iremos jogar na fórmula. Então, a área será igual. Base menor, quem é a base menor? Ó, 3 mais base maior, ó, base maior que é o 5, ok? Vezes a altura, quem é a altura? Ó, o 1, dividido por 2. Vou resolver isso direto, ó. 3 mais 5, 8. Aí vezes 1 dividido por 2. Então vamos lá. 8 vezes 1, 8. Dividido por 2, 4. Tá aí. Então o que quer dizer com isso? Que a área do trapézio é 4. A área do retângulo, como é que se calcula a área do retângulo? Base vezes a altura. Então, base 5, altura 3, ok? Deu 15.
Agora, para achar a área da figura toda, só é somar. Então, a área da figura toda só é somar a área do retângulo mais a área do trapézio. Então, somando, no caso, vai dar 19. E esse 19 é a área da figura toda. Então, portanto, o resultado, letra B, 19. Então, tá aí, né, a figura, o cálculozinho correspondente a essa figura. Então, obrigado. Dúvidas? Manda aí. Pessoal, estamos aqui com mais uma questão. Descritor 12. Resolver problema envolvendo o cálculo de área de figuras planas. Essa questão diz o seguinte: o quintal do senhor João tem o formato da figura abaixo, o qual será destinado ao plantio de grama. A área destinada ao plantio de grama é de... Aí parece aqui. Então, aqui nós temos uma junção de várias figuras. E para resolver, nós temos que dividir essa figura passo por passo. Existem diversas formas de se dividir essa figura. Porém, assim, eu vou dividir de uma forma, mas existem outras formas. Tipo, eu posso dividir aqui, ó. Vou formar, nesse caso, um retângulo e, nesse caso, um trapézio. Porém, eu também posso dividir dessa forma, ó. Justamente como eu quero trabalhar um pouco outras figuras, então eu vou dividir dessa forma. Vou dividir, ó, um triângulo qualquer, ok? Também vou dividir, ó, dois retângulos, ok? Um triângulo com dois retângulos. Então vamos para passo a passo. Para triângulo, um triângulo qualquer, eu tenho que ter base menor, base maior e tenho que ter a altura. Então, nesse caso, essa parte, ó, base. Então, base, colocar um B vezes a altura dividido por 2. Essa é a área de um triângulo qualquer, ok? Essa outra partezinha aqui, ó, é um retângulo. Então, vamos somar para calcular a área do retângulo, base vezes a altura. Então, vamos colocar aqui B e aqui H. Vamos dizer que aqui é B e aqui é H. Então, nesse caso, vai ser base vezes a altura, a área do retângulo, ou seja, 12 vezes 5. Aqui, no caso, a base é essa parte que é o 8 e a altura seria o 6. E essa parte aqui? Eu entendo que essa parte daqui até aqui é essa daqui até aqui. Então, essa partezinha daqui até aqui é 8, ok? Então, e essa alturazinha aqui desse retângulo, essa alturazinha? Aí no caso, eu tenho que entender, ó. Se essa distância é 13, então a distância daqui até aqui também tem que ser 13. Então, se essa parte mais essa é 6 mais 5, que dá 11, então, somando essa parte, dá 6. Com essa, que dá 5, que é igual a essa, dá 11. Falta quanto para completar o todo, que é 13. 11 para 13, 2. Então, nós temos essa parte. Então, nós temos todas as partes agora. A dificuldade agora, nesse caso, seria para encontrar essa daqui. Dividindo dessa forma que eu dividi. Entenda que você poderia cortar dessa forma, formar um trapézio e um retângulo, também achar as áreas e depois somar. Mas eu dividi dessa forma e também vai dar certo. Vamos lá, base. Vamos lá, a área do primeiro desse triângulo aqui, ó. Base, que é o 8, vezes a altura, que é o 6, dividido por 2, ok? Então vamos lá, 8 dividido por 2, 4, 4 vezes 6, 24. Então nós temos a outra área, ó. Base, que é 8, a alturazinha aqui que é 2. Então 8 vezes 2 dá 16, ok? 8 vezes 2, 16. Agora vamos para a área desse retângulo, ó. Base, que é 12, a altura, que é 5, 12 vezes 5, 60. Agora, para encontrar a área da figura toda, só é somar, ó. 24 mais 16, 40. 40 mais 60, 100. Então, a área da figura toda é 100. A alternativa, letra B. Essa mesma figura eu também poderia dividir em um trapézio. Se eu dividisse um trapézio, eu tinha que cortar aqui, ó, né? E multiplicar essa parte vezes essa e depois trabalhar com a figura do trapézio, ok? Mas tá aí a resposta, ó. Calculei aqui nesse caso, ó, essa partezinha, que corresponde à área de um triângulo, essa partezinha, que é correspondente à área desse retângulozinho, e essa área aqui, que é correspondente aqui a esse retângulo. Aí quando eu somo esse mais esse mais esse, eu tenho a área da figura
toda, ok? Obrigado, olhem aí, revisem em casa, tirem suas dúvidas, refaçam essas questões. Aí qualquer dúvida que vocês tiverem, mandem que eu posso tirar todas as dúvidas de vocês, ok? Obrigado, até a próxima. Nós estamos aqui com o descritor 12, resolver problema envolvendo cálculo de áreas de figuras planas. Estamos aqui com uma questãozinha envolvendo cálculo de área, e a questão diz o seguinte: durante um forte vento, um barco teve uma de suas velas danificadas. O capitão desse barco ancorou na cidade mais próxima com o objetivo de comprar o tecido necessário para confeccionar uma vela substituta. Observa abaixo o desenho desse barco e de sua vela com algumas medidas indicadas. Aqui, né? Estamos aqui nesse caso a vela, e nesse caso a medida da vela que vai ser confeccionada, que foi essa daqui, ó. Foi colocada aqui e vai ser confeccionada esse material. Aí aqui, ó, a quantidade mínima de tecido em metros quadrados. Lembre-se que metros quadrados se trata de área, ok? Parte de metros quadrados trabalhando com área. Que o capitão deverá comprar para confeccionar esta vela então nesse caso ele vai confeccionar essa vela, ou seja, é esse espaço. Lembre-se, quando uma questão se refere a perímetro, vai se referir ao contorno, só que ela não, para confeccionar o tecido, ou seja, a parte de dentro, por isso que se fala metros quadrados, que é a área, ou seja, essa partezinha aqui de dentro. E uma primeira coisa que eu tenho que notar é que isso aqui traduz com um trapézio. A forma para se calcular a área de um trapézio é igual base menor mais base maior, entre parênteses, né, vezes a altura, dividido por 2. Agora, quem é base menor, quem é base maior, quem é a altura? Se eu virar aqui o desenho, eu vou ver que esse 10 é o nosso H, vou ver que esse 50 é a base maior e vou ver que esse 15 é a base menor. Então, nesse caso, vamos substituir na fórmula, né? Base menor, 15. Então, a área vai ser igual. Base menor, 15, ó, mais base maior, ó, 50. Vezes a altura. Quem é a altura? Ó, o 10 dividido por 2. Vou somar esses valores aqui, o resto eu repito, tá certo? Então, a área vai ser igual 15 mais 50, 65, vezes 10 dividido por 2. Fiz a soma, coloquei aqui, resolvi o parênteses, né? E baixei o 10, ok? Agora vamos resolver. Uma coisa interessante que eu entender, que eu posso multiplicar esse vezes esse resultado dividido por 2, ou eu posso repetir o 65 e fazer essa divisão. 10 dividido por 2, 5, ok? Aí eu multiplico 5 vezes 65, vamos lá. 5 vezes 5, que é vezes, ok? 5 vezes 5, 25. Bota o 5 e vai 2. 5 vezes 3, 30 e 2, 32, ou seja, 325 metros quadrados, pois a unidade é metros, ok? 325 metros quadrados. Se eu for analisar as respostas, letra B, 325. Tá aí, né? Respostinha, questãozinha sobre trapézio, área de um trapézio. Dúvidas? Mandem. Bem, pessoal, nós estamos aqui com uma questãozinha envolvendo descritor 12, resolver problema envolvendo cálculo de área de figuras planas. E essa questão diz o seguinte: qual é a medida da área de um triângulo equilátero cujo lado mede 2 raiz de 2 centímetros, né? Então a área do triângulo é dada por essa forma, ela ao quadrado vezes a raiz de 3 dividido por 4. Então pediu nesse caso a medida da área. Então vamos lá. A área de um triângulo equilátero é dada pela fórmula ao quadrado vezes raiz de 3 dividido por 4, onde o valor de L foi dado na figura. L é igual a 2 raiz de 2. Tá aí, né? Ela é igual a 2 raiz de 2. Então a área vai ser igual. Ela ao quadrado. Que é ela? 2 raiz de 2. Então 2 raiz de 2
ao quadrado vezes raiz de 3, e isso tudo dividido por 4. Então vamos lá. Primeiro eu vou resolver isso aqui ao quadrado. Então 2 raiz de 2 ao quadrado. Então vamos lá, ó, colocar aqui separadinho, 2 raiz de 2 ao quadrado é a mesma coisa de 2 raiz de 2 vezes 2 raiz de 2. Então é aqui, ó, 2 vezes 2, 4, né? Raiz de 2 vezes raiz de 2 dá raiz de 4, raiz de 4 é 2, 4 vezes 2, 8. Quer dizer que raiz de 2 ao quadrado é 4 vezes 2, que é 8, ok? Mas eu também poderia resolver dessa forma, ó. Como aqui é multiplicação, poderia levar esses dois termos ao quadrado, ó. 2 ao quadrado, 4 vezes raiz de 2 ao quadrado, raiz de 4, raiz de 4, 2, vezes raiz de 3, dividido por 4, ó. Esse 4 pode ser eliminado com esse 4, então a área nesse caso é 2 raiz de 3. Então 2 raiz de 3, alternativa letra B. Obrigado. Dúvidas? Mandem.